Fala pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês uma dica de como fazer os comparativos Year versus Year dentro dos nossos dashboards. Então vamos lá. Antes de iniciar uma explicação aqui de como fazer o comparativo Year versus Year, eu quero só mostrar para vocês esse dashboard aqui de consumo de energia que eu estava desenvolvendo, até para vocês entenderem o contexto dessa nossa análise. Essa daqui é a página inicial que eu estava criando para o dashboard, onde a gente consegue selecionar o ano que a gente vai iniciar a nossa análise. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar marcado o 2021. Depois, a gente consegue selecionar a página onde a gente vai iniciar a nossa análise. Então, no caso, tem 5 páginas. Eu vou clicar na página de Energy, por exemplo. E aqui ele já vai trazer uma visão geral para mim do consumo de energia, alguns principais indicadores, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não é o foco do vídeo, tá? Então agora vamos para a parte aqui do Year versus Year. Nessa parte, o que a gente tem? Aqui eu coloquei um filtro para a gente selecionar, então, por exemplo, a eletricidade e o gás natural, também com o ano. E aqui é a parte do ano importante. Qual que foi a proposta aqui, o que foi demandado? Que a gente conseguisse analisar o ano atual, então, por exemplo, 2021, com o ano passado. Então, o ano atual seria o current year e o ano passado o last year, 2020. Então, a partir disso, que a gente tem? A gente tem o primeiro gráfico aqui, onde está sendo plotado seria o consumo específico de energia. Então, por exemplo, em gigajoules por tonelada do ano atual com o do ano passado. Então, aqui a gente já consegue ter uma visualização legal de como a gente está nesse ano comparado com o ano passado. Depois, a gente tem um gráfico aqui que seria do consumo total de energia. Então, aqui, por exemplo, em gigajoule. Então, estou levando em consideração com o que foi, produzido ou consumido, tá? E aqui a gente tem, então, esses dois cartões. E o foco mesmo, aqui onde eu quero mostrar a dica, é nessa parte da tabela. Porque aqui, ó, se a gente observar na parte do last year, como o ano passado já passou, né, obviamente, a gente já teve consumo em todos os meses. No entanto, se a gente for olhar aqui pro current year, a gente tem alguns meses que estão em branco, que tá um buraco, porque a gente não teve registro de consumo. Aí a gente pode ficar pensando assim, pô, faz sentido, por exemplo, assim, eu comparar agosto desse ano aqui com agosto do ano passado? Não faz muito sentido, né? Porque a gente não tem informação. Tanto é que, por exemplo, assim, essa medida que eu havia criado aqui, por exemplo, de percentual, se houve um acréscimo ou decréscimo, para os primeiros meses do ano faz sentido, porque eu consigo saber, por exemplo, assim, ó, de maio do ano passado para esse ano aqui, a gente conseguiu ter um decréscimo do consumo de energia em menos 10%, que é positivo. Então fica até o verdinho. No entanto, em janeiro, se a gente for comparar aqui, ficou ruim porque aumentou o nosso consumo de energia. Então, a pergunta que fica é a seguinte: como a gente consegue filtrar essa nossa tabela aqui para que só apareça para a gente os meses onde nós tivemos consumo de energia? A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é uma forma mais simples e a segunda é, não é tão difícil também, tá? Mostrando para vocês aqui vai ficar bem fácil. Então vamos lá para a primeira forma. Aqui, pessoal, qual que vai ser a ideia? A gente sabe que a gente consumiu energia até maio. Então, o que é o mais óbvio de fazer? A gente pega, filtra a tabela até maio. Vamos lá tentar fazer isso. Aqui a gente tem, então, a parte dos filtros. A gente clica na tabela, já vai mostrar pra gente, tá? E aqui nos nossos campos, eu tenho alguns campos que a gente pode adicionar aqui para fazer esse filtro, tá? No caso, o que eu quero fazer? Eu quero filtrar com base no número do mês. Na minha de calendário, esse mês representa o número. Então, por exemplo, assim, maio vai ser o mês 5. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma filtragem avançada. Eu quero que o filtro seja menor ou igual que 5, que é o mês de maio. Beleza. Filtramos. Da hora. Filtrou. Aí você pode estar pensando, pô, da hora. Resolveu o problema. Resolvemos.
em partes, porque a gente sim resolveu um problema, mas criou outros dois. Primeiro problema, se a gente atualizar os nossos dados e adicionar, por exemplo, assim, o que está faltando aqui, por exemplo, então, de agosto até outubro, os dados não vão aparecer aqui para a gente, porque a nossa tabela está filtrada. Então eu teria que vir aqui e limpar esse filtro para os dados aparecerem. Ó. Seria, por exemplo, isso daqui. Ó. Limpei o filtro. Beleza. Tá aparecendo para a gente. Segundo problema. Vamos supor que o nosso gestor, ele analisou aqui o ano de 2020, 2021, desculpa. Só que ele quer comparar o ano de 2020 com 2019. Quando ele fizer isso, ele alterar esse filtro aqui de cima, o que vai acontecer? A nossa tabela vai continuar filtrada, porque esse filtro que a gente criou, ele não é dinâmico. Então, o que a gente quer fazer, na verdade, que seria a solução ideal, a gente criar um filtro dinâmico, para que toda vez que sejam adicionados dados na nossa tabela de consumo de energia, a gente consiga saber se teve ou não consumo. E aí, como a gente faz isso? É bem tranquilo, pessoal. Vou só limpar aqui, beleza? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que vir, então, nessa tabela aqui de calendário e criar essa coluna aqui que ela vai marcar para a gente se teve consumo de energia ou não. Qual que vai ser a ideia? Na tabela de consumo de energia, o que eu tenho aqui? Eu tenho a data do consumo de energia com o consumo, obviamente. Aqui o que eu sei, por exemplo, pelo que a gente já tinha observado, a gente consumiu energia até 1º de maio. Então, o que eu tenho que fazer? Na decalendário, eu tenho que marcar lá que antes de 1º de maio eu tive consumo e depois que eu não tive. Que aí vai ser justamente essa coluna aqui, ó, possui registro. Então, o que ela está fazendo? Ela vai lá na tabela de consumo e compara se nessa data aqui a gente teve consumo ou não. Se teve consumo, vai marcar como true. Se não teve, vai marcar como falso. Que é que, por exemplo, a gente sabe que a gente consumiu energia até maio. Aí se eu descer aqui até na de calendário, por exemplo, ó, agosto, ele vai marcar como falso. Porque ele sabe que a gente não teve consumo. E aí, tanto é, se eu voltar aqui na parte da tabela, por exemplo, ó, puxar essa coluninha, usar ela como filtro, ó. Vou colocar ela aqui. Aí, beleza. Possui registro. Vou colocar como true. Beleza. Só alterar o ano. 2021. Beleza, ó. Ela já está filtrando pra gente. Agora, se eu vier e adicionar mais dados aqui, ele já vai fazer esse filtro automático pra gente. Mas agora vamos ver como que constrói. Aqui, pessoal, então a gente tem que adicionar uma coluna. Para fazer isso, a gente vem então em ferramentas de tabela, nova coluna. Tá, carregando. Então agora eu vou só alterar o nome, que a gente não consegue criar duas colunas com o mesmo nome. Vou lá como tem registro. Ela vai ser o quê? A gente tem então que comparar a data aqui na nossa de calendário. Ela tem que ser menor ou igual ao máximo, que é o max, na nossa tabela F-Energy, data, que foi como eu mostrei para vocês. Ela tem que pegar a última data que a gente tem ali na tabela, que no caso foi 1º de maio, e comparar com essa daqui. Se tiver consumo, ele vai dar como true. Se não tiver, ele vai marcar como falso. A gente dá um OK aqui. Carregando. Show, tem registro. Então, beleza. Já está igualzinho à solução. Então, agora, se a gente voltasse aqui na nossa tabela, eu vou só excluir esse e colocar outro, pra gente ver se deu certo mesmo, ó. Até, ó, vocês estão vendo aqui, ó, removi aquele filtro e já apareceu essa rapaziada aqui pra gente. Então, volta aqui, tem registro. Adiciona aqui. Marcou como true. Beleza. Resolvemos, pessoal. Então, essa daqui é uma forma bem simples de a gente resolver esse problema, quando a gente tem alguns comparativos de ano versus ano. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha agregado valor para vocês. Caso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem mensagem para mim, que eu vou ficar bem feliz de poder ajudá-los. Não esqueçam de dar um like e também compartilhar com seus amigos, beleza? Obrigadão!